Olá, me chamo Rogério e moro em Pirassununga. Este relato que vou contar agora aconteceu com o meu tio. E este fato aconteceu no ano de 2000. Na época, eu tinha 7 anos. O meu tio estava indo pescar e chamou o meu pai. Mas o meu pai não pôde ir naquele dia. Então ele pegou a sua bicicleta e foi sozinho mesmo. O meu tio costumava pescar muito em lugares diferentes. Muitas vezes ele acampava na frente do rio e ele adorava pescar. E durante a noite, ele decidiu então ir na Ponte de Ferro, onde tem um lago bem grande. E a região onde este lago fica é a uns 6 quilômetros de distância de nossa casa. E os últimos 2 quilômetros é estrada de terra fechada por um milharal dos dois lados. Quando deu umas 11 horas da noite, o meu tio chegou em casa muito pálido, assustado, ofegante e parecia bem cansado. Todos ficaram preocupados com o estado dele e perguntaram a ele o que havia acontecido. E aí então ele contou. Ele disse que estava pescando quando escutou um barulho estranho nos arredores, mas parecia algo caminhando em volta dele. Estava o cercando, mas o meu tio não deu bola e continuou pescando. Mas de repente, o barulho aumentou. E aí, ele ficou preocupado e começou a olhar em volta com mais atenção. E pôde ver uma sombra correndo por entre a mata. Um detalhe era que aquela noite era uma noite de lua cheia. Aliás, segundo o meu tio, a lua parecia iluminar mais do que o normal. E foi aí que ele viu algo. O que ele viu parecia ser um cachorro, mas um cachorro negro e muito grande. Aquela criatura começou a urrar e a correr atrás dele. Rapidamente, ele pegou a bicicleta, apanhou a mochila e as varas de pescar e saiu dali o mais rápido que pôde. Subiu na bicicleta e foi pedalando que nem um louco pela estrada de chão. E então, ele começou a ouvir algo pesado correndo ao lado dele pelo milharal. Era um som de passos pesados, mesclados com grunhidos assustadores. No final da subida havia um monte de terra. Bem, era uma baixada que ficava acima do nível da estrada. E foi aí que ele pôde ver melhor a criatura. A coisa estava lá parada, bem iluminada pela luz da lua. A criatura era maior do que ele havia visto anteriormente, pois agora a coisa estava em pé sobre 2 patas como uma pessoa. A sua pelagem era escura e os seus olhos brilhavam na luz da lua. Eram olhos amarelos e, segundo meu tio contou, as garras, os dentes pareciam muito afiados. Era uma criatura aterradora. O meu tio então começou a pedalar mais rápido ainda e acabou batendo as varas de pescar no chão e as quebrando. Bem, ele não pensou 2 vezes e deixou tudo ali mesmo. E continuou pedalando que nem um louco. E quando chegou perto de casa, já sem ar, desesperado, se virou para trás e ainda viu aquela coisa a uns 20 metros de distância dele. A criatura se escondia atrás de uma árvore, apenas o observando ao longe.
Ele entrou em casa o mais rápido possível. E depois de contar isso para toda a família, todos riram, menos o meu avô. Pois o meu avô disse que também já havia visto um lobisomem. E após o meu avô confirmar a sua história, todos pararam de rir. O meu tio conta essa história até hoje, e eu acredito nele. E para o meu tio, aquela noite de lua cheia foi realmente sobrenatural. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Romário. Estou enviando o meu relato para ser publicado no canal. Sou baiano e moro atualmente em Recife, Pernambuco. E a história que vou contar aconteceu em 1991, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Na época, eu tinha 14 anos, e como todo adolescente da época, eu gostava de brincar com os meninos e meninas da rua. Era uma época muito boa e sem muita maldade. Pois bem, eu e os meus amigos frequentemente brincávamos de pega-pega e esconde-esconde. E isso eram todas as noites. E nessa época, o bairro onde morava ainda tinha muitos terrenos baldios. E alguns eram tão grandes que, na verdade, eram áreas de plantações. Um desses terrenos ficava bem perto da minha casa e terminava na área de um manguezal. Em uma noite, por volta das 21 horas, começamos a brincar de pega-pega. A ideia era tentar driblar os oponentes e tentar salvar os amigos que tinham sido pegos. Foi então que eu me escondi dentro do terreno e tentei chegar na área onde os meus amigos estavam presos. Porém, não dava para me aproximar sem ser pego pelos outros. Então, eu resolvi dar a volta por dentro do terreno baldio e sair em outra rua que dava acesso ao local da brincadeira. E como eu não tinha medo, pois nada de ruim ou algo aterrorizante nunca tinha acontecido comigo, então eu segui em frente. Fui caminhando por dentro do terreno, em meio às árvores, passando por baixo de cerca de arame farpado para chegar no outro lado da rua. E foi quando, de repente, ouvi ruídos vindo de dentro da mata. E eu logo fiquei em alerta. Parei um pouco para observar e ouvir. O barulho continuou e eu me arrepiei. E naquele momento, fiquei com muito medo e comecei a correr. Corri muito, me batendo nas árvores e me cortando no mato alto. E quando estava em alta velocidade, me bati em uma cerca de arame farpado. E foi Deus que impediu que o arame não perfurasse os meus olhos, mas cortou a minha perna. E até hoje eu tenho a cicatriz deste corte. Quando eu caí e olhei para trás, fiquei desesperado com a cena que vi. Um vulto negro enorme a uns 10 metros de mim, em pé. Passei por baixo da cerca de arame e continuei correndo. E finalmente cheguei no fundo de uma casa, gritando e batendo na porta. As pessoas que estavam na casa gritaram de dentro e perguntando o que era. Me identifiquei e pedi que, pelo amor de Deus, que abrissem a porta. E como no fundo da casa tinha uma lâmpada acesa com a luz fraca,
deu para ver de longe a silhueta da criatura. Bem, eu nem sabia que era um lobisomem. E só fui saber depois que as pessoas me falaram. Eles abriram a porta e eu caí dentro da casa dessa vizinha. A rua ficou repleta de pessoas querendo saber do que se tratava. E eu chorava muito. E nem conseguia explicar o que de fato havia acontecido. E por sorte, depois que passou, as pessoas do meu bairro e toda a minha família acreditaram na minha história, pois eu nunca fui mentiroso. Por um tempo, o bairro ficou deserto à noite, e as pessoas ficaram com medo de que a criatura voltasse e atacasse alguém. Bem, essa foi a primeira e a última vez que eu vi o lobisomem. Boa noite. Boa noite. Essa história foi me contada pela minha mãe, e aqui contarei com as palavras dela. Havia uma mulher que adorava bonecas, e durante toda a sua vida, ela colecionou todas que encontrava. Embora as suas preferidas fossem de porcelana, ela dedicava igual atenção aos variados tipos que possuía. O tempo passou, os seus filhos cresceram e o seu marido se foi, e ela se viu sozinha, tendo como companheira apenas a imensa quantidade de bonecas que possuía. E com o avanço da idade, a senhora, não podendo mais fazer todos os serviços de casa sozinha, decidiu contratar uma empregada para ajudá-la. A moça contratada ficaria responsável pela limpeza de toda a casa. E logo no primeiro dia, a empregada entrou no quarto onde as bonecas ficavam guardadas. Ela se espantou com a quantidade delas e fez uma cara de nojo ao verificar que algumas eram bem antigas. E ao espanar o pó das bonecas, ela percebeu que uma delas possuía um cordão vindo da parte de trás. Curiosa, ela puxou a corda e ouviu o brinquedo falar: "Eu amo a minha mamãe." Sem dar maior importância a isso, ela continuou a limpeza, até que se esbarrou em uma boneca que foi ao chão, quebrando o rosto de porcelana. A senhora ouviu o barulho e foi mais rápido que pôde até o quarto das bonecas. E ao ver os cacos pelo chão, uma tristeza lhe invadiu, sendo perceptível pela expressão que o seu rosto ganhara. A empregada disse rapidamente: "Eu realmente sinto muito por isso, senhora. Foi um acidente. Eu não pude fazer nada para evitá-lo. Me desculpe." Triste, a senhora disse para a empregada ter mais atenção e que ela só continuaria no emprego se prometesse ser extremamente cuidadosa com as bonecas. E a empregada rapidamente concordou. No dia seguinte, a senhora deixou a casa para ir até o mercado e a empregada ficou sozinha. Mal-humorada, a empregada decidiu não trabalhar naquele momento. Sentou-se na sala e lembrou da bronca que havia levado por quebrar aquela boneca velha e estúpida. Uma ideia maldosa lhe ocorreu, e ela se dirigiu até o quarto das bonecas. Ela lembrou como a senhora ficava triste com a boneca quebrada, e então pegou uma delas e a jogou no chão. A boneca se quebrou e a empregada sorriu,
com a visão dos cacos se espalhando. Não satisfeita, ela pegou outra boneca e também a lançou no chão, e depois outra e outra. Completamente entretida e satisfeita com a sua maldade, ela nem percebeu quando a senhora entrou no quarto e gritou desesperada: "O que você está fazendo? Está louca? Você está demitida!" Sentindo muita raiva, a empregada foi recolhendo as suas coisas para ir embora. E enquanto fazia isso, um ódio pela senhora crescia cada vez mais em seu interior. Até que ela pegou uma faca e voltou para o quarto. A senhora estava ajoelhada com as bonecas no colo, e por isso nem viu a primeira vez que foi atingida. 1, 2, 3 vezes. E a empregada só parou quando a raiva cessou. Então, ela se sentou à beira da cama e ficou parada por um instante e olhou em sua volta. Ainda havia muitas bonecas naquele quarto. Esticando seu braço, ela alcançou o outro daqueles brinquedos com um cordão nas costas. E novamente ela decidiu puxá-lo. E teve uma surpresa com a fala da boneca: "Olá, por que você matou a minha mamãe?" Aterrorizada, a empregada arregalou os olhos e disse em voz alta: "Não é possível o que você acabou de dizer." E a boneca falou novamente: "Por que você matou a mamãe? Ela era tão boa para nós." O medo invadiu o corpo da empregada. Ela jogou o brinquedo no chão e se levantou do lugar onde estava. Nesse instante, outras bonecas também falaram ao mesmo tempo: "Por que você matou a mamãe? Por que você matou a mamãe? Por que você matou a mamãe?" Passado alguns dias, uma das filhas da senhora foi visitá-la e a encontrou morta no quarto das bonecas, deitada na cama. E no chão, a empregada também estava morta, com os cabelos todos brancos e uma expressão de terror em seu rosto. Ao seu lado, várias bonecas com o rosto quebrado que pareciam vigiar o seu corpo. Boa noite.